Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 13 de agosto, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Dulce dos pobres. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Santos mártires Ponciano, Papa, e Hipólito, presbítero, que foram deportados juntamente para a Sardenha, onde cumpriram a mesma pena da condenação e, ao que parece, ao mesmo tempo alcançaram a mesma coroa de glória. Os seus corpos foram sepultados em Roma, Ponciano no cemitério da Via Tiburtina, Hipólito no cemitério de Calixto. Morte no ano 236. Em Imola, na Flamínia, hoje na Emília-Romanha, região da Itália, São Cassiano, mártir, que, por ter recusado sacrificar aos ídolos, foi condenado e entregue às crianças de quem tinha sido professor, para que o torturassem com os estiletes usados para escrever, tornando a pena do martírio tanto mais dolorosa quanto menos pesada era a mão que o feria. Morte no ano 300. Em Lyon, na Gália, atualmente na França, Santo Antíoco, bispo, que, ainda na situação de presbítero, fez uma longa viagem para visitar o seu antigo bispo São Justo, que então vivia num ermo do Egito. Morte no ano 500. Em Poitiers, na Aquitânia, também na atual França, Santa Radegunda, rainha dos francos, que, vivendo ainda Clotário, seu esposo, recebeu o sagrado véu e entrou no mosteiro da Santa Cruz de Poitiers, que ela própria tinha feito construir, sob a regra de São Cesário de Arles. Morte no ano 587. Em Squemares, na região de Lazica, situada na Cordilheira do Cáucaso, o passamento de São Máximo Confessor, abade de Crisópolis, perto de Constantinopla, insigne pela sua doutrina e zelo pela verdade católica, que, por ter enfrentado corajosamente a heresia dos monotelistas, foi condenado pelo imperador herético Constante à mutilação da sua mão direita e, juntamente com dois dos seus discípulos, Anastásio monge e Anastásio apocrisário, depois de suportar um atroz cativeiro e muitas sevícias, foi desterrado para o território da Lazica, onde entregou o espírito a Deus. Morte no ano 662. Em Fritzlar, no território do Hesse, na Austrásia,
hoje na Alemanha, São Vigberto, presbítero e abade, a quem São Bonifácio confiou o cuidado do mosteiro deste lugar. Morte no ano 739. No mosteiro de Altenberg, no território de Wetzlar, também na Alemanha, a beata Gertrudes, abadesa da ordem premonstratense, que, ainda criança, foi oferecida a Deus neste lugar por sua mãe, Santa Isabel, rainha da Hungria. Morte no ano 1297. Em Kilmallock, na Irlanda, os beatos Patrício O'Reilly, bispo de Mayo, e Conor O'Rourke, presbítero, ambos da ordem dos frades menores, que, no reinado de Isabel I, por causa do seu sacerdócio declarado abertamente, foram condenados à morte e executados no patíbulo. Morte no ano 1579. Em Warwick, na Inglaterra, o beato Guilherme Freeman, presbítero e mártir, que, também condenado à morte no mesmo reinado de Isabel I apenas por ser sacerdote católico, diante do patíbulo começou a cantar o Te Deum e se dirigiu corajosamente para o suplício do martírio. Morte no ano 1595. Em Roma, São João Berchan, religioso da Companhia de Jesus, que, muito admirado por todos em virtude da sua sincera piedade, verdadeira caridade e constante bom humor, depois de uma breve enfermidade foi ao encontro da morte com a mesma alegria. Morte no ano 1621. Em Viena, na Áustria, o beato Marcos de Aviano, Carlos Domingos Cristófori, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, eminente pregador da Palavra de Deus, que se dedicou sempre ao cuidado dos pobres e dos enfermos, incitando especialmente os poderosos do mundo, para que buscassem acima de tudo a fé e a paz. Morte no ano 1699. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Pedro Gabilhalde, presbítero e mártir, que, detido durante a Revolução Francesa por causa do seu sacerdócio, pereceu de inanição e enfermidade. Morte no ano 1794. Em Salgues, povoação próxima de Le Puy-en-Velay, também na França, São Benildo, Pedro Romanson, da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que dedicou a sua vida à formação da juventude. Morte no ano 1862. Em Barbastro, próximo de Huesca, cidade de Aragão, na Espanha, os beatos Secundino Maria Ortega Garcia, presbítero, e 19 companheiros mártires, religiosos da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, que, na violenta perseguição contra a Igreja, foram mortos em ódio à vida religiosa. Estes são os seus nomes: Antonino Calvo Calvo, Antônio Maria Dalmau Rosich, João Echarri-Vick, Pedro Garcia Bernal, Hilário Maria Lorente Martim, Salvador Pigem Serra, leitores: Xavier Luiz Bandrés Jimenez, José Brengara Pujol, Tomás Capdila Miró, Estevão Casadeval Puy, Eusébio Codina Milá, João Codinás Tuneu, Raimundo Novick Rabiona, José Maria Ormo Seró, Teodoro Ruiz de Larrinaga Garcia, João Sanches Munarres, Manuel Torres Sais, Manuel Buil Lalueza, Afonso Miquel Garriga. Religiosos. Morte no ano 1936. Em Almazora, povoação da província de Castellón, também na Espanha, o beato João Agramunt, presbítero da Ordem dos Clérigos Regrantes das Escolas Pias e mártir na mesma perseguição. Morte no ano 1936. Em Albocácer, também na província de Castellón, o beato Modesto Garcia Mártir, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e mártir, que, na perseguição contra a Igreja, consumou seu compromisso pela fé evangélica com o martírio. Morte no ano 1936. Em Barcelona, também na Espanha, o beato José Bonete Nadal, presbítero da Sociedade Salesiana e mártir, que, durante a mesma perseguição, consumou gloriosamente o seu combate pela fé. Morte no ano 1936. Em Revoltes de Torrent, localidade da província de Girona, também na Espanha, os beatos Francisco Alfredo, Francisco Malo Sanches e Hilarião Eugênio, Teogênio Cuesta Padierna, religiosos da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártires, que, na cruel perseguição religiosa, alcançou a palma do martírio por Cristo e pela Igreja. Morte no ano 1936. Em Madrid, também na Espanha,
os beatos Inocêncio Garcia Dias e Reginaldo Hernandes Ramírez, presbíteros da Ordem dos Pregadores e Mártires, que, na mesma perseguição contra a fé cristã, recebeu a coroa de glória por dar testemunho de Cristo. Morte no ano 1936. Em Salais de Palardes, perto de Lérida, também na Espanha, os beatos José Tapia e Silva e 6 companheiros e 2 presbíteros da Diocese de Urgel e mártires, que, durante a mesma perseguição religiosa, foi ao encontro de Cristo na glória celeste. São estes os seus nomes: Francisco Castells Brenui, José Buer Foix, Pascoal Araguaz Guardia, Pedro Martret Moles, Silvestre Arnal Pasquet e José João Perot João Martí. Morte no ano 1936. Em Berlim, no lugar chamado Plotzense, na Alemanha, o beato Tiago Gap, presbítero da Sociedade de Maria e Mártir, que proclamava com firmeza serem absolutamente incompatíveis com a doutrina cristã os iníquos atos do regime militar inimigo da dignidade humana e cristã, por isso, submetido a numerosas perseguições, exilou-se na França e na Espanha, mas, tendo sido preso por emissários do tirano regime, foi finalmente condenado à morte e decapitado. Morte no ano 1943. Vida de Santa Dulce dos Pobres. Irmã Dulce morreu em 13 de março de 1992, pouco tempo antes de completar 78 anos. A fragilidade com que viveu os últimos 30 anos da sua vida, com a saúde abalada seriamente, tinha 70% da capacidade respiratória comprometida, não impediu que ela construísse e mantivesse uma das maiores e mais respeitadas instituições filantrópicas do país, batendo de porta em porta pelas ruas de Salvador, nos mercados, feiras livres ou nos gabinetes de governadores, prefeitos, secretários, presidentes da República, sempre com a determinação de quem fez da própria vida um instrumento vivo da fé. Segunda filha do dentista Augusto Lopes Pontes, professor da Faculdade de Odontologia, e de Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes, ao nascer em 26 de maio de 1914 em Salvador, irmã Dulce recebeu o nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. O bebê veio ao mundo na rua São José de Baixo, 36, no bairro do Barbalho, na freguesia de Santo Antônio além do Carmo. A menina Maria Rita foi uma criança cheia de alegria, adorava brincar de boneca, empinar a raia e tinha especial predileção pelo futebol, era torcedora do Esporte Clube Ipiranga, time formado pela classe trabalhadora e excluídos sociais que foi o primeiro a romper com o perfil elitista do esporte baiano no início do século XX. Aos 7 anos, em 1921, perde sua mãe Dulce, que tinha apenas 26 anos. No ano seguinte, junto com seus irmãos Augusto e Dulce, da querida Dulcinha, faz a primeira comunhão, na igreja de Santo Antônio além do Carmo. A sua vocação para trabalhar em benefício da população carente teve a influência direta da família, uma herança do pai que ela levou adiante, com o apoio decisivo da irmã, Dulcinha. Aos 13 anos, o destemor e o senso de justiça, traços marcantes revelados quando ainda era muito novinha, faziam com que ela acolhesse mendigos e doentes, transformando a casa da família, na Rua da Independência 61, no bairro de Nazaré, num centro de atendimento. É nessa época, em que sua casa ficou conhecida como a Portaria de São Francisco, tal o número de carentes que se aglomeravam à porta, que ela manifesta pela primeira vez o desejo de se dedicar à vida religiosa, após visitar com uma tia áreas onde habitavam pessoas pobres. Em 8 de fevereiro de 1933, logo após a sua formatura como professora, Maria Rita entrava para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe. Pouco mais de um ano depois, em 15 de agosto de 1934, era ordenada freira, aos 20 anos de idade, recebendo o nome de Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe. A primeira missão de Irmã Dulce como freira foi ensinar em um colégio mantido pela sua congregação no bairro da Massaranduba, na Cidade Baixa, em Salvador. Mas, o seu pensamento estava voltado para o trabalho com os pobres. Já em 1935, dava assistência à comunidade pobre de Alagados, conjunto de palafitas que se consolidara na parte interna do bairro de Itapajipe. Nessa mesma época, começa a atender também os operários que eram numerosos naquele bairro, criando um posto médico e fundando,
em 1936, a União Operária São Francisco, a primeira organização operária católica do Estado, que depois deu origem ao Círculo Operário da Bahia. Em 1937, funda, juntamente com Frei Ildebrando Crutalpo, o Círculo Operário da Bahia, mantido com a arrecadação de 3 cinemas que ambos haviam construído através de doações, o Cine Roma, o Cine Plataforma e o Cine São Caetano. Em maio de 1939, Irmã Dulce inaugurava o Colégio Santo Antônio, escola pública voltada para operários e filhos de operários, no bairro da Massaranduba. Nesse mesmo ano, Irmã Dulce invadiu 5 casas na Ilha dos Ratos, para abrigar doentes que recolhia nas ruas. Expulsa do lugar, ela peregrinou durante uma década, levando os seus doentes por vários lugares. Por fim, em 1949, Irmã Dulce ocupa um galinheiro ao lado do convento, após autorização da sua superiora, com os primeiros 70 doentes. A iniciativa deu origem à tradição propagada há décadas pelo povo baiano de que a freira construiu o maior hospital da Bahia a partir de um simples galinheiro. Já em 1959, é instalada oficialmente a Associação Obras Sociais Irmã Dulce. No ano seguinte é inaugurado o Albergue Santo Antônio. O incentivo para construir a sua obra, Irmã Dulce teve do povo baiano, de brasileiros dos diversos estados e de personalidades internacionais. Em 1988, ela foi indicada pelo então presidente da República, José Sarney, com o apoio da Rainha Sílvia, da Suécia, para o Prêmio Nobel da Paz. 8 anos antes, no dia 7 de julho de 1980, Irmã Dulce ouviu do Papa João Paulo II, na sua primeira visita ao país, o incentivo para prosseguir com a sua obra. Os dois voltariam a se encontrar em 20 de outubro de 1991, na segunda visita do Sumo Pontífice ao Brasil. João Paulo II fez questão de quebrar o rigor da sua agenda e foi ao convento Santo Antônio visitar Irmã Dulce, já bastante debilitada, no seu leito de enferma. 5 meses depois da visita do Papa, os baianos chorariam a morte do Anjo Bom. No velório, na igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, políticos, empresários, artistas, se misturavam à dor das milhares de pessoas simples, anônimas. Muitas delas, identificadas com o que poderíamos chamar do último nível da escala social, justamente para quem Irmã Dulce dedicou a sua obra. Foi canonizada pelo Papa Francisco em 13 de outubro de 2019. Oremos. Ó Mãe dos pobres, cuidai do povo brasileiro e olhai com mais atenção aos excluídos, assim como fizestes em toda a tua vida. Do mesmo modo, ensina-nos a viver sem indiferença para estes pequeninos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Dulce, rogai por nós. Como o sol, ela nasceu para todos. É divino o seu estrelar. No encontro com a caridade, na cruzada do amor iluminar, incentivo à bondade humana. Paz na terra é a sua vontade. Anjo bom, hoje é a nossa santa. Irmã Dulce é fraternidade. Asilados, criança em apuros, conseguiram sua proteção. É mantido o porto seguro que emana do seu coração. Incentivo à bondade humana.
irmã é doçura, sua vida, seu sonho, ideais. A esperança é mantida entre os pobres, pelo amor, pelo bem que ela faz. Incentivo à bondade humana, paz na terra, é a sua vontade. Anjo bom, onde é a nossa ação?